conexão e propósitos. Sempre fortalecidos no poder de Deus, nós nascemos através de Jesus Cristo para vencer. Lá na cruz, Ele nos deu vitórias. Gente, nós estamos mais uma vez com a edição do programa Conexões e Propósitos. Eu sempre explico no início do programa. Eu sempre falo dos parceiros, que são as conexões. E quando eu falo de propósitos, eu falo do Instituto 4. Ou seja, aplicando nas áreas sociais dentro do projeto Igreja do Evangelho Quadrangular. São projetos sociais maravilhosos. E hoje nós vamos conversar algo muito, mas muito importante, que vai na profundeza de nossas almas, cuidando de vidas, restaurando pessoas. Eu quero falar hoje sobre ministérios, principalmente ministérios pão diário. Você já ouviu falar do pão diário, já? Os devocionais? Isso mesmo. Eu estou com Beto Barros. Beto Barros. Ele é o diretor institucional. Ô, Beto, que prazer, que alegria ter você com a gente. Olá, um prazer, uma alegria estar falando com o irmão, estar falando com as pessoas que estão aí nesse podcast aí, né? Prazer imenso estar com vocês aqui. Que ministério maravilhoso vocês têm. Eu quero aproveitar, você e toda a equipe que estão ligados com a gente. Eu tenho uma preocupação, Beto, nos dias de hoje. Estamos em pleno século XXI. Tecnologia desenvolvida, tudo está no alcance do homem, né? Praticidade, tudo isso aí. Mas pelo que eu percebo, o homem continua desesperado. Eu quero que você fale para mim, como é que está o mundo no século XXI? Conforme você falou, né? Desesperado mesmo. Né? A gente vê o homem perdido, parece que cada vez mais perdido, né? Quanto mais localizado ele está por toda a tecnologia que hoje nós temos, né? Que facilita a vida de todo mundo, parece que ele continua perdido, né? O GPS dele não está muito bem sintonizado, né? E eu vejo que realmente nós estamos vivendo um período bastante difícil, né? Que para nós, pastor, torna-se uma oportunidade, né, de chegar nas pessoas, de levar uma palavra de conforto, de levar o evangelho a essas pessoas, né? Então eu até costumo dizer que Deus transforma desgraça em graça. Então, tudo isso que está sendo vivenciado pelo mundo, pelos homens, pelas famílias, né, torna-se uma oportunidade de a gente apresentar e mostrar a graça de Deus para essas pessoas. O que eu entendo também, diante de todo esse desenvolvimento, eu percebo que o homem, e eu me preocupo muito com isso, que ele tem tudo em suas mãos, mas ele entra na depressão. Quais são os fatores que podem levar uma pessoa a entrar na depressão e ele está assim desesperado, ele está escondendo na sua casa, angustiado? O que leva as pessoas, com tudo que está na mão dele, ele vai para a depressão? Pastor, eu acho que falta para eles uma expectativa de vida, alguma coisa que tudo que ele possa ver, visualizar, vivenciar, não está trazendo satisfação a ele, porque isso está levando ele a viver uma vida rotineira, sem propósito, sem objetivo, muitas vezes apenas para sustentar a família. Aquilo não traz um ânimo à alma dele, como também não traz um ânimo à vida dele, né? Então, torna-se uma vida sem sentido, não tem sentido nenhum, é apenas sobreviver a cada dia. Não tem a expectativa que nós temos de viver uma vida alegre, claro, passando por dificuldades, mas sempre com a esperança de que nós temos um Deus que vai nos ajudar a solucionar nossos problemas, que vai dar uma direção à nossa vida, que vai dar sentido a isso tudo que nós vivenciamos e passamos no nosso dia a dia, que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus protege. Então,
as pessoas que não têm essa perspectiva disso, elas realmente acabam entrando em depressão, acabam enchendo os psiquiatras, psicólogos, para que, através de remédios ou através de boas palavras, possa tentar algum tipo de cura, né? Mas o que nos cura mesmo quando necessário, muitas vezes, os remédios, né, principalmente no campo psiquiátrico, mas a esperança de ter uma vida que ultrapassa esta vida que nós vivenciamos aqui na Terra, né? Essa situação de tristeza profunda, de depressão, atinge todas as camadas, desde aquele que é bilionário, já vi casos de bilionário, tem tudo na mão, suicidando, já vi casos de pessoas simples também se matando. É aquilo que vocês têm, os seus ministérios maravilhosos voltados para a humanidade, que é a cura, é o cuidado da alma. Não, exatamente. Esse trabalho que nós temos desenvolvido, muito simples, Vicente, né? Os devocionais do Pão Diário, eles têm uma mensagem simples, clara, o evangelho simplesmente apresentado, né? Para que de uma forma rápida essas pessoas possam ser impactadas, né? Com alguma mensagem, com algum texto bíblico. E hoje nós temos essa facilidade, né? Tanto da parte gráfica como da parte da internet, né? Nós estamos presentes no papel, mas também estamos presentes nas plataformas todas que estão aí disponibilizadas na internet também. Muito bem, queria que você falasse para a gente como é que tudo começou, esse projeto Pão Diário, como é que foi a ideia, há quanto tempo vocês estão aí socorrendo, auxiliando, motivando a fé das pessoas? Tá certo. Bem, nós temos dois começos, um que começou nos Estados Unidos, depois um segundo começo aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos começou com um médico que teve uma experiência com Jesus em 1938, no estado de Michigan. Esse médico teve uma experiência com Jesus e ele começou a fazer na cidade dele um programa de rádio pequeno, sempre no sentido doutrinário, né, de mandar uma mensagem rápida e simples para as pessoas, né, um programa de rádio. Passado alguns anos, esses textos acabaram indo e foi criado o Pão Diário, o devocional Pão Diário. Então, desde 1942, 43, que o Pão Diário está em circulação nos Estados Unidos e em outros países também. Aqui no Brasil, faz 26 anos que ele chegou aqui, e nós estabelecemos aqui também esse devocional, a distribuição em todo o território nacional, e nós temos trabalhado bastante para que o devocional chegue a mais pessoas, né? Isso pode ser através do devocional mesmo, né? 366 mensagens que passamos para as pessoas, mas também através de aplicativo que pode ser baixado gratuitamente na internet, e a pessoa pode ler ou pode ouvir esse devocional pela internet também. Então, nós estamos aqui presentes. Uma característica do nosso escritório aqui no Brasil é que nós cuidamos aqui de mais outros 10 países também, né? De língua portuguesa, espanhola e também inglesa também. A gente cuida da Jamaica, do Caribe ali, também com a língua inglesa também. Você está acompanhando o vídeo que vão passar para você aí, do trabalho maravilhoso Pão Diário. Nossa história não é sobre nós. Há mais de 60 anos, somos um dos devocionais mais lidos no mundo, mas isto você já sabe. O que talvez você não saiba é que somos um ministério que publica fé, esperança e acolhimento. Estamos presentes em 150 países, com o Pão Diário sendo traduzido para 58 idiomas. Dessa forma, compartilhamos as boas novas de Cristo em inglês, espanhol, chinês, árabe, hindu, português e muito mais. Nossa intenção é continuar. Queremos ver mais pessoas conhecendo Cristo e sendo transformadas pela verdade da Palavra de Deus. E sabe o que nos motiva? Amar a Deus, amar ao próximo e a consciência da missão que temos diante de nós. Sabemos da importância que as palavras que os nossos recursos bíblicos têm, sejam impressas, faladas
ou compartilhadas. A cada ano no Brasil, a versão impressa alcança mais de 1,5 milhão de pessoas e o digital chega a 5 milhões de brasileiros. Mas somos muito mais do que impressões e publicações. Nossa missão sempre foi e continua sendo contribuir para que a sabedoria transformadora da Bíblia seja compreensível e acessível a todos, incluindo também universitários e militares, pois sonhos e projetos nos movem. Trabalhar valores, princípios, perdão, identidade, conforto e a busca por uma vida com propósito já faz parte da rotina de parceiros e voluntários de nossos projetos de capelania, que investem seu tempo e suas vidas, para que pessoas tenham a oportunidade de ouvir a mensagem de Jesus. Nossa história não é sobre nós, mas sobre o ID de Jesus. Ore, se envolva e faça parte. Pessoal, nós estamos aqui com o nosso programa Conexão e Propósitos e no oferecimento do Instituto 4, e eu me sinto muito feliz de conversar com o Beto Barros, que é um ministério maravilhoso. O devocional, vocês já atingiram mais de 25 mil textos, é isso? Juntando todos esses anos, né, através dos vários devocionais. A gente tem aquele devocional mais genérico, né, mas temos outros também diferentes, um estudo um pouco mais elaborado, diversificado, tanto para mulher como para homem, para crianças. Então a gente tem trabalhado todas as faixas etárias e necessárias, né? Então por isso que a gente tem aí mais de 25 mil textos já publicados aí desde que iniciou o Ministério Pão Diário lá nos anos 30 lá. A gente está batendo papo com o Beto Barros, a gente entende o que é cuidar da alma, a profundeza da alma, a necessidade, né? Ou seja, a sociedade está aí, mas muitos estão com seus corações, suas vidas vazias, deprimidas, angustiadas. E os ministérios, porque quando você fala Pão Diário, já é tradicional, né? Você receber esse livro que tem as páginas, tem a data, tem tudo ali, você começa a ler e tem chegado na hora certa. Mas também tem ministério, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, os ministérios que vocês têm trabalhado aí no Brasil, conquistando vidas para o Senhor Jesus, outros ministérios dentro desse contexto. Certo. Vicente, a gente tem trabalhado dentro dessas necessidades que você acaba encontrando em todas as faixas etárias. Então, o Pão Diário, ele trabalha desde de crianças de 4, 5 anos até a terceira idade, né? E passando por vários segmentos, né? E uma das coisas que também nós fazemos é providenciar, ter material, principalmente para quem faz capelania. Há uma variedade enorme de igrejas que desenvolvem vários tipos de capelania, né? Então, vamos supor, capelania escolar, hospitalar, prisional, e isso a gente tem feito material justamente para atender essas necessidades aí, né? Para quem vai fazer uma capelania, não se preocupe com o material, a gente tem bem elaborado, bem feito, bem produzido para que possa atender essas necessidades, né? A gente tem uma atividade que é muito, muito legal mesmo, que tem sido o Pão Diário Segurança Pública, Vicente. Uhum. Antigamente, várias organizações cristãs de militares, né, pegavam o nosso pão diário tradicional, genérico, e a gente personaliza para eles, né? Coloca uma capa, coloca mais 4, 8 ou 12 páginas internas, né? E aí, então, a gente produzia e ele enviava para eles, e eles distribuíam isso entre os militares, né? Esse andar, esse caminhar com eles foi tão legal que hoje nós estamos indo para a 4ª edição de um Pão Diário Segurança Pública escrito só por agentes de segurança pública, de todas as forças, postos e praticamente todos os estados aqui do Brasil. Então tem sido uma experiência muito interessante e impressionante como nós temos militares, irmãos, né, que são militares em todas as camadas da segurança pública, né? Tanto é que no ano passado, lá em Águas de Lindóia,
foi realizado o Encontro Mundial de Militares Evangélicos. Cerca de 72 países estiveram presentes, né? Então, a gente trabalha para que quem precisa de um material para atingir uma determinada camada da sociedade, um tipo específico, né, que nem universitários, militares, enfermeiros, pessoas que estão doentes, pessoas que estão tratando os doentes. A gente tem material, a gente produz esses materiais para que possam ser utilizados por essas pessoas que já têm esse trabalho tão intenso aí da capelania, como de outros também. Entre todas as ferramentas, você falou sobre militares, porque tanto PMs, né, dos seus estados, como também as Forças Armadas, enfim, vive sob pressão. O número de militares que entram nessa angústia é terrível e eles precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de poder. E o importante é que vocês atendem todas as igrejas, todos os ministérios, vocês dão esse suporte, não é? Exato, né? Uma questão que nós temos, Vicente, por exemplo, nós não entramos em questões doutrinárias. Uhum. Então, a gente apresenta o evangelho puro e simples. A gente toma bastante cuidado com relação a isso, né? Porque entendemos que cada denominação tem as suas características doutrinárias, né? E estão indo muito bem, graças a Deus, com isso, né? Então, a gente não tem essa necessidade de entrar na doutrina denominacional. Então, a gente apresenta o evangelho puro e simples, o que facilita o nosso tráfego em praticamente todas as denominações que a gente acaba tendo contato. Nós temos essa facilidade de estar com eles, de conversar com eles, de disponibilizar materiais que possam atender às necessidades que eles têm, né? Então, isso é bem tranquilo, é uma coisa extremamente prazerosa, né? Você poder circular entre todas as denominações e ver que está todo mundo batalhando em prol do reino aí, dentro de suas características, atendendo às necessidades locais, né? Falando a linguagem da comunidade ali onde está estabelecida, né? Isso é muito importante para nós e a gente quer entender cada vez mais essa linguagem para que a gente possa disponibilizar materiais que venham ou possam atender as necessidades dessas comunidades atendidas pela igreja. Ou seja, é o reino do céu sobre a terra e vocês são ferramentas de divulgar o amor de Deus estendendo ao próximo, aquele que está angustiado, aquele que está precisando de uma palavra de conforto. Beto Barros, eu sempre falo para gravar o teu nome aqui. Beto, eu não sei se você pode passar essa informação, mas durante toda essa caminhada do trabalho, né, que vocês têm realizado, o que você tem percebido nos resultados da divulgação, principalmente aí do Pão Diário? O que vocês têm notado de necessidade e que vocês conseguiram suprir? Não, tá certo. Uma característica do Pão Diário, né, de levar o evangelho, só para ter um dado mundial, né? Então, nós estamos presentes em 35 países. Nós trabalhamos com 58 idiomas. E através desses 58 idiomas, nós conseguimos chegar a uma média mais ou menos de 150 países. E sempre nesse sentido de atender essa necessidade para que haja a expansão do reino de Deus. Isso é extremamente significativo. E aqui no Brasil, o que nós temos visto é o crescimento, né, da igreja brasileira, é o crescimento dos evangélicos cristãos, no número da população, no percentual da população, mas também percebemos e vemos a necessidade de que haja um discipulado cada vez maior dessas pessoas, né, para que não fiquem assim num conhecimento muito raso da palavra de Deus. Então a gente tem trabalhado bastante para que haja um engajamento das pessoas na questão da leitura da Bíblia.
A gente tem o nosso material, Pão Diário, a gente tem uma diversidade enorme de livros. Mas o que nós queremos, e todo o nosso devocional, ele é no sentido assim de que a pessoa leia o nosso devocional, mas vá principalmente para a Bíblia. Que ele conheça a Bíblia, que ele conheça a palavra de Deus. Então, essa tem sido o nosso trabalho mais crucial nesse sentido. Leia o nosso devocional, mas principalmente leia a Bíblia. De preferência até, se for entre Bíblia ou devocional, leia só a Bíblia, sabe? Para que ela possa conhecer integralmente o que a palavra de Deus tem dirigida para ela. Que Deus vai falar com ela através da Bíblia mesmo. Eu acredito até de uma estratégia, a gente tem que ter estratégia, né? Por exemplo, o pessoal gosta muito de culto em células, culto nas suas casas, nos seus lares, na própria empresa, na hora do almoço, e tem aí o pão diário que ele pode ler naquele dia e fazer aquela oração, aquela prece. Me diga uma coisa, o pão diário é trimestral, semestral, mensal? Ah, tá ok. Bem, ele está disponibilizado no aplicativo, Pão Diário. Pode baixar gratuitamente, que ele está lá. Então, tem a leitura durante todo o ano. E tem o Pão Diário tradicional nosso, né, o impresso, que também é anual. Então, nós trabalhamos dessa forma, porque acho que um dos grandes... o desafio inicial para quem quer ler o devocional é criar o hábito. Essa é a grande dificuldade, né? Vou dizer assim, tanto para ler a Bíblia como para ler um devocional, é criar o hábito. Normalmente, assim, se durante 2 semanas, lá de manhã, à tarde, de noite ou de madrugada, se a pessoa trabalhou para que lesse durante 2 semanas seguidas, a partir daí praticamente já está formado o hábito, né? E isso faz parte do dia a dia da pessoa. Então, esse é o grande desafio do devocional, né? E essa facilidade, né? Então, a partir daí que ele começou a ler, então ele vai ler durante todo o ano. E o nosso devocional, Vicente, pegando ali até a partezinha que é para ler a Bíblia em 1 ano, ele vai gastar ali 10 minutinhos do tempo dele para ler o devocional e um pouco mais para ler a sugestão dos textos bíblicos para ler a Bíblia durante 1 ano, né? Então, tudo é voltado para facilitar, para que a pessoa realmente tenha o hábito da leitura. Interessante que é uma ferramenta que você pode usar com a sua família, com a esposa, com os filhos, devocional que você pode fazer na tua igreja domingo de manhã. É uma série de situações abençoadíssima dentro do contexto da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vocês, aliás, é um privilégio, uma oportunidade ter vocês com a gente na Expo 4. E o que vocês vão fazer lá em termos de produtos, de materiais para apresentar ao Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular? Tá ok. Bem, a gente já faz um bom tempo, né, que a gente sempre está presente nos encontros que a IEQ realiza, né? Prazer, mais uma vez, estar no encontro nacional, né? Nós estamos localizados aqui em Curitiba, então a gente tem uma proximidade bem maior aqui com o pessoal do Paraná, né? Do encontro também estadual que eles promovem todo ano. É um prazer enorme estar lá. E o que acontece, né? Nós temos uma gama bem grande de produtos. Um detalhe interessante, Vicente, só para mencionar, nós temos alguns escritórios espalhados aí pelo mundo em que são países que têm a cultura da doação, né? Do tipo assim, ele recebeu o pão diário na casa dele, aquilo abençoou a vida dele, ele tem consciência de que alguém contribuiu para que aquilo chegasse até ele. Então, ele também quer contribuir para isso. Aqui a gente acabou não tendo essa cultura, né? Então, receber o pão diário lá de graça, através da igreja, através de alguma pessoa, né? Para ele está ótimo, tudo bem. Então, o que é? Para sustentar todo o ministério, nós temos uma estrutura grande aqui, mais ou menos são 50 funcionários que fazem parte de todo o processo, desde o editorial, arte,
até a distribuição, a logística disso, né? Então nós temos uma turma grande. Então nós acabamos criando, vamos dizer assim, um departamento comercial que sustenta o ministerial, que nós continuamos doando muito material. E através da criação desse departamento comercial, nós fomos trazendo uma gama muito grande de produtos, de outros vários tipos de devocionais, para atender várias necessidades, né? Então, o que nós vamos levar aí em Itajaí para o encontro é uma diversidade, um pouco, né? Talvez uns 60, 70 títulos, que vai desde o material que é para criança até o material que é para usado pelo pessoal da segurança pública, né? Então a gente tem uma diversidade enorme de material, então a gente vai levar um pouquinho de tudo do que nós temos aí para apresentar ao pessoal, para atender as várias necessidades que eles possam ter aí. É uma oportunidade bem grande de apresentar o Ministério Pão Diário, né? Essa outra gama de produtos. Que é engraçado, Vicente, porque por mais que a gente tenha toda essa tecnologia de informação, divulgação, muitas pessoas acham que o Pão Diário é só o devocional Pão Diário, sendo que a gente tem uma gama grande de produtos, um mix bastante grande de produtos para atender a todos. Agora, contato para... Vocês têm um site e outro... forma de comunicação, de levar até os nossos ministérios, para as famílias, os trabalhos de vocês. Contato, então. Tá bom. pãodiario.org. Nesse site, entrando nele, você tem acesso a tudo que nós produzimos, fazemos. Olha, Beto, eu tenho certeza que o trabalho de vocês é um trabalho que vem de Deus para o coração dos homens, né? Para o coração das famílias que precisam. Quero agradecer de você, o tempo é tão raro, tão curto para nós aqui, mas lá na convenção nós teremos tempo de conversar e você conversar com os ministérios, com as famílias e dar o suporte que eles precisam. Lá na Expo 4, tá legal? Amém, amém. Será um prazer, uma alegria. Já estamos preparando aqui, separando o material que vamos levar para aí também. Obrigado. Deus abençoe o trabalho de vocês aí. Nós que agradecemos. Tá certo. Gente, olha, é muito importante levar a palavra do Senhor Jesus, com estratégia, com propósito, direcionado ao público que está... O povo está necessitado, o povo está desesperado. Gente, nós trouxemos para você mais informações e aguardem, dentro das nossas programações, Conexão e Propósitos. Obrigado, obrigado. Deus abençoe sua vida.